Um cristão como você me soa rude até ter esse pensamento, porque esses não Que é são de querer justiça? esses não são os auspícios de quem se diz cristão. Imagina, eu Edgar, acho que você está quem... confundindo. Não, Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Michel e o vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre um programa que eu vi ontem na internet. Esse programa é um programa que é da Rádio Jovem Pan, ele acontece toda manhã, um programa de variedades, né? Fala sobre política, sobre outras coisas lá. Tem algumas pessoas ali que trabalham no programa, tem um âncora, né, que é o locutor, que é o Edgar, e tem alguns comentaristas que eu vou destacar só dois, que é o chamado Fefito e um que, na minha opinião, né, ele tá tendo um grande destaque aí na internet, que é o Caio Coppola, que na minha opinião ele é brilhante, é um rapaz jovem e que ele tem uma forma de argumentar muito forte, muito precisa, e é um cara muito inteligente, eu admiro muito ele. E eu passei a admirá-lo mais pelo que eu percebi ontem no programa. E eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. O Caio, ele estava falando, comentando sobre um tema que surgiu no programa, que foi sobre aquela carta que possivelmente foi escrita do Papa Francisco para o ex-presidente Lula, que está preso, né, por lavagem de dinheiro, por corrupção. E o Caio começou a argumentar, a falar sobre perdão, começou a falar sobre arrependimento, e ele falou de uma forma muito bíblica sobre isso. Certamente ele é cristão, só não sei que linha teológica ali ele professa. E ele foi muito assertivo nas coisas que ele falou, que você não pode receber o perdão se você não se arrepender, que você tem o poder de poder criticar a conduta de uma pessoa baseada no que Cristo ensinou, enfim. Ele falou mais ou menos isso, que é basicamente o que a Bíblia nos ensina. Agora, o que me causou estranheza foi o que o âncora do programa, que é o Edgar, o locutor principal, e o Fefito, que era um dos comentaristas que estavam lá, o que eles falaram para tentar contra-argumentar o que o Caio estava falando. E isso que chamou a atenção. Porque algumas coisas que eles falaram é totalmente contrária, antagônica ao que a Bíblia fala sobre isso. Então eu peço a vocês que compartilhem, né? Se inscreva aí no canal, porque quanto mais você vai se inscrevendo, a gente vai tendo mais fome, né? Mais vontade de poder fazer mais vídeos. Então, gente, eu vou colocar aqui uma das falas, né, do apresentador lá, né, do locutor e também do Fefito, e você vai entender o que a gente vai falar aqui. Escuta aí. Intimamente ele se arrepende de ser um corrupto lavador de dinheiro, mas ele não expõe isso. Então ele é um hipócrita. Ele está incorrendo em pecado de qualquer jeito. mas a religião é introspecção, a fé é introspecção. Então você deveria bradar, olha, estou arrependido, povo Claro. do Brasil. Eu acho que o pecado é uma prerrogativa íntima, que a pessoa tem, o único que pode julgar, até inclusive na ótica dos cristãos, é Deus. Concordo, tem muito cristão Como é que- jogando por aí. Mas você não tem a prerrogativa de dizer quem é pecador ou não. O arrependimento ele é íntimo, a fé é introspectiva. E o único que pode julgar na ótica cristã é Deus. E você não tem prerrogativa para dizer quem é pecador ou quem não é. Só Deus pode falar isso aí. Se você abre Mateus 3,8, você vai ver que João Batista, no momento que estava batizando pessoas, chegou um grupo de religiosos ali, chamados saduceus e fariseus. Esses caras tinham um problema moral terrível. Eles seguiam a lei no pé da letra, mas eles não a praticavam no dia a dia. Eram falsos, eram hipócritas. E eles tiveram várias discussões com Jesus e aqui nesse caso com João Batista. João chamou eles de raça de víboras nesse versículo. Vocês são raça de víboras? Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Olha João julgando aqueles sacerdotes e fariseus. Deem frutos que mostram arrependimento. Olha só que interessante. Quando você fala sobre arrependimento, quando você se arrepende, você precisa, com atitudes práticas no falar e no agir, mostrar que isso aconteceu. Lá na discussão entre eles no programa, é como se você não pudesse demonstrar isso. Você não pode demonstrar, você não é obrigado. E quando você fala assim, na ótica da religião, na ótica cristã, você está falando algo muito forte. Gente, abrindo um parênteses aqui, eu acredito que todo mundo pode falar de qualquer assunto. Você pode falar de qualquer coisa. Eu não sou daquela linha de pensamento de que você não pode falar de política porque você não é um deputado, você não é formado na área. Você não pode falar da Constituição se você não for um advogado. Você não pode interpretar a lei, você não pode fazer isso. Você não pode falar de teologia se você não é da área de teologia. Gente, eu sou totalmente contrário a esse tipo de afirmação. Eu acredito que você possa falar de todos os assuntos. Você pode falar de qualquer coisa, desde que você tenha um mínimo de conhecimento sobre aquele universo que você está falando. E o locutor e o comentarista lá, o Fefito e o Edgar, eles erraram,
ao tentar contradizer o que o Caio estava falando, usando aí artifício do que eu acho. Quando a gente fala de cristianismo, a Bíblia precisa confirmar. Tudo que a gente sabe de Deus está na Bíblia. Se você ouve alguém falando sobre Deus, tem que ser pautado na Bíblia. Então, quando você fala qualquer coisa, a Bíblia precisa confirmar. É a nossa regra de fé e prática. Julgamento, arrependimento, perdão de pecado, a Bíblia fala o que significa isso. Então, a gente pegou aqui um versículo só, existem vários, em que a palavra de Deus fala que você precisa se arrepender dos seus pecados e você precisa confessar esses pecados, porque lá na frente existe uma ira divina que virá. Deus ele vai condenar pessoas pela sua reta justiça de julgamento. E ele fala que nós devemos, como cristãos, alertar as pessoas desse erro. Isso é uma forma de julgamento. Só que a gente pega o termo julgar de forma pejorativa e a gente usa aquele argumento, não pode julgar, quem pode julgar é só Deus. O nosso julgamento, muitas vezes, ele é falho. Ele pode ser errado. Por isso que Jesus fala que nós devemos, lá em João 7, que nós devemos julgar com reta justiça. Nós devemos julgar com sabedoria. E essa reta justiça é baseada no quê? Na palavra de Deus, é na lei de Deus. Se você conhece a Bíblia, você sabe que você não pode mentir, você sabe que você não pode ser avarento, você sabe que você não pode ser um adúltero, um ladrão, você não pode matar. A Bíblia fala isso, então baseado nisso, você pode falar para uma pessoa, olha, esse caminho que você está andando é errado. E isso vai te levar a consequências não só nesta terra, mas eternas. Então isso é uma forma de julgar, só que julgamento correto. Então, quando você pega uma pessoa que errou, que passou por segunda instância, que teve várias provas ali, né? Você pode falar assim, não, essa pessoa ela errou e ela precisa se arrepender. O problema é que a pessoa não se arrepende, ela fala que nem ela mesma errou. Então, como é que ela pode receber o perdão divino? Não existe, gente, perdão de pecados sem arrependimento. Não existe arrependimento sem confissão de pecados. A Bíblia fala lá em Romanos 10:10, o coração que se crê para a justiça e com a boca que se confessa para a salvação. Quando você vai lá em João 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a maldade, de toda a injustiça, se confessarmos, se nos arrependermos. Tanto o julgamento, quando ele é feito baseado no Evangelho de Jesus, quando Jesus nos deu uma ordem lá em Mateus 28, vão por todo mundo, pregue o Evangelho. Anuncie o Evangelho. O que é o Evangelho? Olha, se arrependa, confesse o teu pecado, se arrependa do seu pecado, mude de vida, porque um dia Jesus vai voltar e Ele vai te julgar eternamente baseado nas suas práticas. O Evangelho, só o fato de você pregar o Evangelho, você de uma certa forma, baseado na Bíblia, você está trazendo uma forma de julgamento. Então essa falácia de que, olha, não se pode julgar, só Deus julga. Não, existe o julgamento eterno de Deus que é sábio, mas Deus nos deu autoridade para julgar. O próprio Jesus falou em João 7, repito, julgue com reta justiça. E existem outros, o apóstolo Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, que você deve sim exortar as pessoas contra a conduta dela. E temos que tomar muito cuidado com a nossa vida, porque foi o erro dos fariseus, foi o erro dos saduceus, dos religiosos da época de Jesus, no qual eles julgavam, mas eles eram hipócritas. Eles falavam algo de uma pessoa, mas eles agiam da mesma forma. É isso que nós temos que tomar cuidado, para que o nosso julgamento não seja um julgamento hipócrita. É aí que é o grande problema. Agora, gente, escuta essa outra frase, né, dita pelo comentarista Fefito. Mas a lei dos homens acaba por violar algumas leis de Deus, né? Ah, sim, mas não essa. O princípio do julgamento que está nos 10 mandamentos, inclusive, é um deles. Qual? Ué, não julgarás. O Fefito. Gente, vamos lá. Para finalizar, segundo ele, uma das ordens, das ordenanças, né, dos 10 mandamentos é não julgar. Houve até um silêncio ali, né? Se você abre em Êxodo 20, capítulo 20, Antigo Testamento, ali tem a lista dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, isso é, não criar nada que tome o lugar de Deus, nem adore essas coisas. 3. Não tomarás o nome do seu Deus em vão. Não tomar o nome de Deus em vão. 4.
Lembra do dia do sábado, né, no contexto da época, para santificar. É um dia de culto que você deve adorar a Deus. 5, honra teu pai e tua mãe. 6, não mate. 7, não adultere. 8, não roube. 9, não diga mentiras. Não fale nada de mentira contra o teu próximo. E 10, não cobice nada do teu próximo. Gente, nos 10 mandamentos não tem nada falando sobre julgamento. O que acontece? Na minha humilde opinião, pelo que eu percebi, que eu posso estar até errado, mas nessa ânsia, nessa paixão, né, de contra-argumentar o que o Caio Coppola estava fazendo, tanto o Edgar quanto o Fefito cometeram um erro grave. Não sei se simpatia pelo ex-presidente Lula, pela forma como o Caio Coppola se colocou nos seus argumentos, mas você vê claramente ali, pelo menos na minha opinião, do que eu percebi, uma vontade, uma paixão de defender o que não dá para defender. E aí você comete essas gafes terríveis dentro da questão teológica. Infelizmente, Fefito, você errou. Você errou. Cuidado com as coisas que a gente afirma dentro do universo teológico, dentro do que se fala da palavra de Deus, do que se fala da Bíblia, se a gente não tem certeza do que está escrito lá. Ou se a gente se prende a chavões evangélicos, que a gente fica falando coisas que nem na Bíblia tá. Então o objetivo desse vídeo, gente, não é política, entendeu? Não é nada nesse aspecto. Foi dar uma elucidação nesses argumentos que tanto o Edgar quanto o Fefito falaram aí, que não tem nada disso na Bíblia. O cristianismo não condena o julgamento, só temos que tomar cuidado para o julgamento não ser hipócrita e incorreto e não baseado na palavra de Deus, tomando cuidado para nós mesmos não sermos julgados pelaquilo que a gente mesmo julga, porque com a medida que a gente vai julgar, a gente vai ser julgado. O perdão do pecado, o perdão pelos erros, ele precisa ser precedido de arrependimento e de confissão. Não existe, gente, perdão de pecado sem arrependimento. Não existe arrependimento sem confissão de pecado. Isso tudo é bíblico, está escrito lá. E essa questão de não julgar, isso não está dentro dos 10 mandamentos. Você tem sim autoridade para falar, né, para argumentar dentro, obviamente, dentro da humildade e dentro do que a Bíblia nos orienta a fazer sobre o pecado. Cuidado para você não afirmar algo que a Bíblia não afirma. Eu acredito que, né, o grande erro deles lá, tanto do Edgar quanto do Fefito, foi falta de conhecimento bíblico ou das doutrinas cristãs. E o Caio, mais uma vez eu repito, ele foi brilhante nas suas respostas, né, foi muito assertivo nos seus argumentos. E fica aí uma dica pro pessoal do Morning Show aí, dá mais ouvido a esse cara aí, ele tem futuro. Deus abençoe então você, obrigado aí, gente, por se inscrever, por comentar, comenta aí, de repente você não concorda com o que eu falo, comenta aí. E fique, para finalizar, com essa pérola aí que foi falado lá no programa. Fica na paz, gente, tchau. O do julgamento que tá nos 10 mandamentos, inclusive, é um deles. Qual? Ué, não julgarás. Não julgarás.